Salve galera, tranquilo? Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal. Hoje, questãozinha pra gente resolver, mais uma questão que caiu na prova da Secretaria de Educação do Estado da Bahia do ano de 2023, questão que fala sobre as consequências que aconteceram com os índios com a chegada dos portugueses, né? Para você cair aqui de paraquedas, a questão está aqui no monitor na minha frente, vou dar uma lida nela e vou destrinchar basicamente a questão, né? Falar sobre opção por opção, para a gente poder encontrar a opção correta e aprender um pouco com as opções que não estão corretas. Se você é um cara que curte estudar através de resolução de questão, tem uma playlist aqui no canal, na verdade tem algumas playlists aqui no canal só com resolução de questão, todas separadas por provas que eu vou fazendo, vou resolvendo e vou deixando aí para a rapaziada poder dar uma estudada. Então galera, sem mais enrolações, deixa eu partir para a leitura da questão número 24. A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. Vindos de muito longe, com enormes embarcações, os portugueses e em especial os padres foram associados na imaginação dos tupis aos grandes xamãs que andavam pela terra, de aldeia em aldeia, curando, profetizando e falando de uma terra de abundância. Os brancos eram ao mesmo tempo respeitados, temidos e odiados como homens dotados de poderes especiais. Dentre as consequências mais imediatas para os povos indígenas brasileiros diante da chegada dos portugueses, assinale a alternativa incorreta. Então, ou seja, a questão ela quer saber, dentre as consequências, né, imediatas da chegada dos portugueses, qual que não está correta? Qual dessas opções aqui que não bate com o que aconteceu? Opção A. Os portugueses conseguiram encontrar aliados indígenas aproveitando-se muitas vezes do conflito entre grupos tradicionalmente rivais. Opção B. A resistência indígena foi intensa, sobretudo quando os portugueses intentavam escravizá-los. Dentre os mecanismos de resistência, o deslocamento para outras regiões mostrou-se, no curto prazo, exitoso. Opção C. Violências cultural, física e corporal, epidemias e mortes marcaram parte significativa do contato entre portugueses e indígenas. Opção D. Embora tenha sido descrito como uma catástrofe, o encontro entre os portugueses e indígenas, o decrescimento da população nativa brasileira se deu apenas entre os primeiros anos de contato com os portugueses, voltando a aumentar ao longo da história do país. E opção E. Milhões de indígenas viviam no Brasil na época da incursão portuguesa no país. A fim de resolver a questão por conta própria, dá aquele pause no vídeo, faz a questão sem pressa, que em 3, 2, 1, tira do pause. Aqui foi rapidinho, mas imagino que você fez de forma tranquila, para a gente começar a analisar as opções uma a uma, né? Vamos falar logo de cara da opção A. Os portugueses conseguiram encontrar aliados indígenas, aproveitando-se muitas vezes do conflito entre grupos tradicionalmente rivais. Bom, galera, durante os séculos, né, de colonização e de exploração, aqui os portugueses eles estabeleceram contatos e alianças com diferentes grupos de indígenas, né? Essas alianças elas nem sempre foram obtidas através de um certo aprovamento de conflito, né, entre grupos indígenas rivais. Mas a verdade é que em determinadas situações os portugueses eles se beneficiaram dessa rivalidade para fortalecer sua posição com esses indígenas, né? Alguns grupos, inclusive, né, grupos de indígenas, eles perceberam, né, os portugueses como aliados potenciais na luta contra outros grupos indígenas, né? Enquanto outros já resistiram à colonização e enfrentaram conflitos armados, né, contra os portugueses, né? Acho que um exemplo muito importante foi o caso dos tupinambás, que
que foi uma das maiores etnias indígenas, né, no período colonial brasileiro, e eles tiveram contato com os portugueses desde o início da colonização. Em alguns momentos eles se aliaram, né, com os portugueses contra os tupiniquins e os tamoios. Por conta disso, a opção A ela não está correta, né? Rolou. Então a gente já pode descartar a opção A. Vamos então agora para a opção B. A resistência indígena foi intensa, sobretudo quando os portugueses intentavam escravizá-los. Dentre os mecanismos de resistência, o deslocamento para outras regiões mostrou-se no curto prazo exitoso. Cara, os povos indígenas, muitas vezes, eles se recusavam a se submeter ao sistema de escravidão que era imposto pelos colonizadores europeus, né? Eles lutavam para preservar, né, as suas terras, culturas, né, também o seu modo de vida, né? O deslocamento para outras regiões foi um dos mecanismos, sim, de resistência adotado, né, pelos indígenas, quando eles enfrentavam uma ameaça, né, próxima de escravização ou até mesmo de extermínio. Alguns grupos eles optavam por abandonar as suas terras, as suas aldeias e migrar, né, para áreas remotas ou de difícil acesso, né, como florestas densas e montanhas. Mais uma opção que não está correta, né, afinal de contas, se encaixa com o que rolou com a chegada dos portugueses. Opção C, violências cultural, física e corporal, epidemias e mortes marcaram parte significativa do contato entre portugueses e indígenas. Cara, isso aí é lógico que rolou. É lógico que rolou. Até na escolinha da tia Teteca lá no comecinho a gente sabe que os portugueses eles causaram isso tudo aí, né? Que o contato dele com os indígenas envolveu, né, diversos tipos de violência, né? Inclusive a imposição da cultura europeia, conflitos armados, eles trouxeram um monte de doenças, né, como a varíola e o sarampo, né? Acabaram dizimando populações inteiras, né? E inúmeras mortes rolaram como resultado, né, desses conflitos. Opção C também pode descartar que ela não está correta. Opção D, embora tenha sido descrita como uma catástrofe, o encontro entre portugueses e indígenas, o decrescimento da população nativa brasileira se deu apenas durante os primeiros anos de contato com os portugueses, voltando a aumentar ao longo da história do país. Bom, na realidade, na verdade verdadeira, né, teve um decrescimento da população indígena, né, após o contato com os portugueses. E esse declínio ele não se limitou apenas aos primeiros anos de contato, cara. A chegada dos portugueses, né, resultou em inúmeras consequências devastadoras para os povos indígenas. Acabei de falar sobre isso, né? Por violência cultural, física, corporal, epidemia, né? Escravização. Foi muito, muito, muito ruim. Portanto, o decrescimento da população nativa brasileira, né, indígena daqui, não rolou só nos primeiros anos de contato e depois voltou a aumentar ao longo da história. Realmente, essa opção aqui está na cara que é a opção certa em potencial, né? Vamos analisar a opção E, que pode ter alguma pegadinha ou não, mas até então é a opção D, a opção correta. Mas, por via das dúvidas, a opção E, milhões de indígenas viviam no Brasil na época da incursão portuguesa no país, né? Bom, foi estimado que realmente milhões de indígenas viviam no Brasil, lá por 1500, né? O Brasil era habitado por diversas tribos indígenas, cada uma com suas próprias línguas, né? Culturas e tradições diferentes. Então não era uma coisa unificada. Essas populações viviam nas diferentes regiões do país, né? Incluindo floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, né? e outras áreas. Então, realmente, a opção D é a opção correta da questão. Acredito que sem muita
dificuldade e que vocês tenham gostado da resolução da questão. Se está curtindo o conteúdo, se inscreve aí, ativa o sininho para receber novas notificações. Eu dei o papo no comecinho do vídeo. Tem playlists aqui no canal com um monte de questão para vocês resolverem, tudo nesse mesmo formato, né? O legal é que a gente acha a opção correta e aprende um pouco com as que não estão corretas. É muito bom para poder complementar conhecimento. Tranquilo? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, valeu, falou. Bons estudos para vocês.